Seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Arretira-te, Satanás, nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu próprio veneno, pois a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Abra a Bíblia aí na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Eis que estou aqui como mensageiro de nosso Senhor Jesus Cristo, enviado por Deus para anunciar a boa nova e proclamar a segunda vinda de Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Escolhidos por Deus para ser soldados de Cristo. Então, depois que você encontrar, você leva sua cabeça, olha aqui para mim, que eu tenho um negócio para falar para você antes. Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas se não for, vai ser, que nós estamos já há muito tempo mesmo, né, vivendo uma guerra. Isso é fato, né? Não tem, a pessoa talvez não precisa ser nem muito espiritual para ver o que está acontecendo. Existem vários níveis de guerra acontecendo. Vários níveis de guerra. Guerra cultural, guerra ideológica. E a maior de todas as guerras, talvez a pior de todas as guerras, talvez a mais terrível de todas as guerras, é a guerra espiritual. Isso é fato que está acontecendo. O problema é que muitas pessoas estão se comportando como esta guerra, como se essa guerra não estivesse existindo. Isso é muito perigoso, porque a partir do momento que você entra num campo de batalha, sem ter consciência que está entrando no campo de batalha, a qualquer momento você pode ser atingido. A qualquer momento, quando você menos esperar, você pode ser atingido. Então eu queria dizer para vocês isso assim: existe essa guerra. Essa guerra é real. Ela é espiritual, mas ela é real. Ela é imaterial, mas é real. E nós não podemos mais nos comportar como se esta guerra não existisse, porque nós estamos colocando em risco a nossa própria salvação, a nossa própria vida. E quando eu digo vida, eu não estou dizendo de vida material, vida humana, essa vida terrena. Eu estou dizendo de vida eterna, né? E tem algumas coisas que para mim é muito difícil falar, porque as coisas, quando ela vem da parte de Deus, é mais difícil para falar do que quando você prepara aquilo que você vai falar. Porque uma vez que você preparou, uma vez que você meditou, basta você desenvolver aquilo que você meditou e preparou. Mas quando a mensagem ela vem da parte de Deus, a partir daquilo que você preparou, existe um temor naquilo que você vai falar. Porque também é real, apesar de ser imaterial, apesar de a gente não ver, não tocar, é real. Né? Todos nós que estamos aqui, né? Todos nós fomos escolhidos por Deus.
Nós somos escolhidos por Deus para sermos os soldados de Cristo. Exatamente agora, quando a gente começa a cantar, agora nesse exato momento, eu vi uma cena. Já tinha meditado, preparado para falar uma coisa, mas quando a gente começa a cantar, seja bem-vindo Espírito Santo, eu fechei meus olhos, eu vi uma cena. Eu vi várias pessoas arrumando as malas, as mochilas, e se despedindo dos pais, se despedindo das esposas, as esposas do marido. Eu via jovens que estavam trancando a faculdade e arrumando as malas para ir embora, e algumas pessoas choravam porque as pessoas estavam indo embora, porque diante da guerra que está acontecendo, o alistamento é obrigatório. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Não tem mais como fugir, porque nós fomos convocados de forma obrigatória por Deus. E não sei se vocês sabem, quando um país entra em guerra, agora com a Rússia e com a Ucrânia está acontecendo isso, na Rússia aconteceu isso. À medida que a guerra vai, caminhando, e que soldados vão morrendo, e que outros vão ficando feridos, o país começa a convocar os reservistas. E isso não é opcional. A carta chega na sua casa, te convocando, e se você estiver trabalhando, você tem que abandonar o serviço. Se você tiver mulher e filho, você tem que abandonar a mulher e o filho, e tem que aceitar obrigatoriamente aquela convocação. Eu quero dizer para você uma coisa: se você acredita ou não acredita, eu não vou entrar no meio. Mas o Senhor me pediu para falar aqui agora que nós estamos na fase desta convocação obrigatória. Eu não sei o que você vai deixar para trás. Eu não sei o que eu vou ter que deixar para trás. Mas nós temos que defender não só a nossa pátria, como muitos estão defendendo a nossa pátria, mas nós temos que defender a nossa alma da ação do maligno. Nós temos que defender a nossa alma das artimanhas de Satanás. E para isso, meus irmãos, nós precisamos estar muito bem preparados psicologicamente. Talvez você nunca nem pegou numa arma. Talvez você não sabe nenhuma estratégia de guerra. Mas como vai ser obrigatório, você precisa estar de tal forma concentrado para que você não perca a vida nos primeiros minutos dessa batalha. Quando Deus falou comigo, que era para mim falar desse assunto, escolhidos por Deus para ser soldados de Cristo, Ele pediu para falar assim: olha, todo mundo que vai estar lá, na hora que você for pregar, você pode avisar para eles, todos, pode ter criança aqui dentro, pode ter criança dormindo aqui, ó. Todos eles têm características de um bom soldado. Talvez você pode olhar assim: mas eu sou medroso. Mas eu sou apegado. Mas tem alguma coisa errada. Não é para mim essa palavra, porque o Senhor disse para mim, alguém vai pensar isso. Muitas pessoas vão pensar isso. Não, o que esse menino está falando, o que esse cara está falando é loucura. Não é comigo. E Deus falou comigo de uma frase de Santo Agostinho: Deus te conhece mais do que você mesmo. E é por isso que você está aqui. Porque Deus sabe que você tem todas as características de um bom soldado.
Olha aí para você ver, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Então, meu filho, fortalece-te na graça de Cristo Jesus. O que ouvistes de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar aos outros. Como bons soldados de Cristo Jesus, assume a tua parte de sofrimento. Ninguém que esteja engajado no serviço militar envolve-se nos negócios da vida civil, caso desejar agradar a quem o alistou. Vou repetir essa última frase, versículo 4. Ninguém que esteja engajado no serviço militar envolve-se nos negócios da vida civil, caso deseja agradar a quem o alistou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, se você tem todas as características de um bom soldado, porque foi Deus que falou isso, você precisa saber quais são essas características de um bom soldado. Porque talvez você está imaginando assim, mas que características são essas que eu tenho, que nem eu sei que eu tenho? Ou se eu tenho mesmo, eu ainda nem descobri. Ou talvez, mesmo falando assim que eu tenho, eu nunca imagino que eu tenho, mas eu digo para você, Deus te conhece mais do que você mesmo. E é por isso que você está aqui. Ô, glória! Eita. Porque você recebeu essa convocação. Chegou a carta na sua casa, por meio de um amigo, por meio de uma amiga, por meio do Facebook, por meio do Instagram, e você aceitou. Só para você ter ideia, no alistamento de Deus, quando Deus convoca a turma que Ele precisa, nem todos que Ele convocou vai chegar no final. Porque Deus quer uma porção muito pequena. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer uma porção muito pequena de soldados para vencer essa grande batalha. Sabe por quê? Porque não é a quantidade de cavalos ou de cavaleiros que vai determinar a vitória, mas o poder que vem do alto. Amém. Eita, glória. E pela quantidade que nós somos, talvez humanamente dizendo, seria impossível nós declararmos vitória sobre essa multidão de demônios que está solto pelos ares. Mas quem vai à nossa frente, quem nos chamou, quem nos convocou, é aquele que tem o poder, a honra, a glória, a vitória e a eternidade. Foi Ele que nos chamou. Então nós devemos obedecer, nós devemos ser firmes, nós devemos ser fiel. E mesmo quando não formos fiel, Ele vai permanecer fiel. Porque foi Ele que nos chamou. Ninguém aqui pediu para ser de Deus. Quando Ele nos chamou, talvez nós estávamos ainda num estado muito mais deplorável do que nós estamos hoje. E no entanto, mesmo assim Ele nos chamou. Por quê? Porque Ele sabe, conhece, vê e tem certeza, porque Ele sabe de todas as coisas, que nós temos todas as características de um bom soldado. Você pode ter certeza disso que eu estou falando. Agora, primeira coisa, você recebe um chamado, você recebeu uma carta, você recebeu um convite, aí você diz sim ou não. Uma vez que você disse sim, também não é garantia que você vai ser reservado para a batalha final. Porque muitos vão ficar pelo caminho. Muitos vão ser separados para não ir adiante. E aí o Senhor falava comigo da história de Gedeão. Porque Gedeão estava com 10.000 soldados. E somente 300 que foram escolhidos para contemplar o poder e a glória de Deus. Olha,
Deus falou assim: é esses 300 que eu quero usar para manifestar o meu poder e a minha glória. São esses 300 que vão ser testemunhas oculares do meu poder. E estes 300 é que vão ser testemunha que eu sou o Senhor do céu e da terra. Se você foi chamado, você disse sim, você veio. Agora vai acontecer um treinamento. Porque é assim, você entra para o exército, você já não vai pegar nem arma, você não vai para a guerra, você vai passar por um treinamento. E esse treinamento consiste em você saber o local e como você vai atuar. Talvez tem muita gente que o ministério não flui, talvez o ministério não desenvolva, porque está atuando no local e de maneira errada. Então a primeira coisa que um treinamento precisa fazer com quem está sendo treinado é dizer para ele: olha, você vai ser de linha de frente, você vai ser na esquerda, você vai ficar mais atrás, você vai à frente com tal arma, você vai ficar desse lado, você vai ficar perto de fulano, de ciclano, para que a gente possa entender qual é a nossa função real dentro desse campo de batalha. Porque é uma estratégia que Deus está criando, meus irmãos. Eu não sei se vocês estão realmente conectados na realidade espiritual, mas é uma estratégia que Deus está criando. Deus está forjando, como nós ouvimos na pregação anterior aí, Deus está forjando uma equipe como uma tropa de elite, porque está chegando o dia da grande batalha e Deus precisa de um povo bem formado, bem orientado. Por isso a palavra de Deus diz: olha, fala com as pessoas de sua confiança que sejam capazes de ensinar. São vocês. São vocês que estão aqui. Ah, mas eu não sei ensinar. Deus te conhece mais do que você mesmo. Você tem todas as características de um bom soldado. Glória a Deus. Ei. E se Deus falou assim: fala com as pessoas de sua confiança. Quem são as pessoas de minha confiança? São aquelas que estão com os olhos abertos junto comigo. São aquelas que aguentaram ficar junto comigo. São essas que são as pessoas de minha confiança. São essas que estão dispostas a dar a vida por Cristo. São estas que escolheram verdadeiramente amar Jesus Cristo sobre todas as coisas. Então você passa por um treinamento, entende aonde é o campo de atuação, qual é o campo de atuação, qual é o local da atuação, qual é a maneira da atuação, e depois que você passa por essa formação, agora sim, meus irmãos, agora você vai ser enviado para este lugar, você vai ser orientado a praticar aquilo que você aprendeu. Meu Deus, isso é bíblico. Quando Jesus pegou os apóstolos, foi exatamente isso que ele fez. Ele ensinou com palavras, ele foi falando, é assim, como que eles tinham que atuar. Quando acontecer isso, faz isso. Quando acontecer isso, não faz isso. E depois que ele falou, depois que ele explicou, depois que ele orientou, ele falou assim: vamos lá, vamos fazer na prática aquilo que eu falei. Foi assim que os apóstolos aprenderam. Se você pegar o Sermão da Montanha, no capítulo 5, você vai ver toda uma orientação de Jesus para chegar ali no meados do capítulo, no final do capítulo 7, iniciando o capítulo 8, Jesus praticando tudo aquilo que ele falou com os apóstolos. Porque a palavra se fez carne, a palavra já não é só letra, a palavra se movimenta, a palavra atua, ela é encarnada, como eu dizia para a Martins mais cedo. Ela tem que atuar de tal modo que as pessoas se convençam que nós somos servos de Jesus Cristo, pessoal. Ela tem que atuar de tal modo, a palavra tem que estar encarnada de tal modo em nós, que as pessoas não podem ter dúvida que nós somos escolhidos de Deus como soldados dos últimos tempos, como diz São Luís Maria de Grimont de Montfort. Nós somos esses soldados, esses homens e estas mulheres, talvez humanamente frágil, talvez humanamente incapaz, mas que fomos escolhidos por Deus
porque Deus sabe que nós temos todas as características de um bom soldado. Então agora, depois deste treinamento, depois dessa formação, depois dessa orientação, cada um no seu campo de atuação, no lugar onde vai ser colocado, da maneira como vai ser feito, nós vamos colher de tempos em tempos os resultados daquilo que nós acreditamos, porque nós acreditamos na palavra de Deus, porque é Deus que está falando conosco. Foi Deus que começou a falar 8 horas da manhã do dia de ontem, e é Deus que está falando agora nesse horário conosco. Nós não podemos duvidar. Nós não podemos deixar Satanás entrar na brecha da dúvida no nosso coração. Nós precisamos tomar posse. É óbvio que diante de um anúncio, tão sério, não sei se vocês estão conseguindo entender, diante de um anúncio tão sério, é óbvio que pode ter alguém que possa ficar um pouco com medo, mas eu quero dizer para você uma coisa: os corajosos, a coragem não é ausência de medo, porque o corajoso, mesmo com medo, ele vai. Esse é o corajoso. Glória! Esse é o corajoso. Esse é o corajoso. Mesmo com medo, ele vai. E quantos estão aqui com medo? Estive conversando com uma menina mais cedo, ontem de manhã, uma menina de 16 anos. Ela falando que quer ser uma religiosa. E falou que os pais não querem deixar ela ser religiosa. Ela não quer deixar. E aí a gente conversando, eu, ela e o marido dela. Eu falei assim: Jean, aí ó, ela está querendo ser religiosa, os pais não querem deixar de jeito nenhum. Eu falei: deixa eu falar uma coisa para você, minha filha. Você tem quantos anos? Eu falei: todas as pessoas que estão aqui hoje na gratidão, nenhum pai e nenhuma mãe quis. Nós tivemos que enfrentar. E é o único momento que a Igreja Católica Apostólica Romana, na pessoa do Sumo Pontífice, na sua doutrina milenar, naquilo que é tradição da Igreja, nos ensina que a desobediência não é um pecado. É quando você desobedece o pai e a mãe para servir somente a Deus. Isso nem se caracteriza de desobediência. Porque o chamado de Deus está acima de qualquer chamado. Eu disse para ela: olha, contei a história de Ludmila. Disse: olha, eu tive que ir na casa de Ludmila. Eu tive que enfrentar o pai e a mãe de Ludmila, correndo o risco até de ser agredido ou de ser morto. Porque a Ludmila estava trabalhando, estava tendo uma vida de curso normal, quando ela encontrou com a gratidão e resolveu entregar a sua vida para Deus, e aí os pais se revoltam, lógico, obviamente, achando que isso é obra humana de uma pessoa que é pecadora como eu. E logo quando eu cheguei na casa de Ludmila, o pai dela disse assim: olha, vou dizer logo para você, eu não aceito minha filha lá. E eu falei: e o que eu tenho a ver com isso? Falei com ele: não tem nada a ver com isso. Isso aí é você, é o senhor e ela. Se minha filha, diga para o seu pai aí, no tempo que você está fazendo o vocacional de 1 ano, quantas vezes eu conversei com você? Ela: uma. Pois é, não dá nem para falar que eu fiz lavagem cerebral nela. Então isso aí é um problema seu e dela. Vocês resolvem quem de vocês. Agora, do mesmo jeito que você pegou ela, levou no padre, falou: padre, eu não quero minha filha lá. E o padre falou: eu não posso fazer nada porque ela é de maior. Depois levou no delegado e falou assim: eu não posso fazer nada com minha filha porque ela é de maior. Depois levou não sei na onde e todo mundo foi falando: eu não posso fazer nada porque ela é de maior. Eu quero dizer para o senhor, eu não vou proibir ela de entrar porque ela é de maior. Isso aconteceu também com Maíra, quando Maíra veio para cá, porque Maíra era concursada, era uma família estável, vida estável. E quando ela veio para cá, depois que ela largou tudo, levou uma crise, né, em toda a família.
E a família de Maíra começou a vir aqui frequentemente. E toda vez que a família de Maíra vinha aqui frequentemente, eles conversavam, e em um certo momento eles diziam assim: ô Jean, devolve mar para nós? Gente, vocês não estão entendendo, eu não chamei ninguém. Aí, quando passava o tempo, vinha de novo, e depois daqui a pouco: Jean, devolve mar para nós? Aí passava o tempo, vinha de novo e devolve o mar para nós. Eu falei assim: Maíra, faz favor aqui, minha filha, arruma suas coisas lá. Se foi eu que te chamei, se você veio aqui atrás de mim, você arruma suas coisas e volta embora com sua família. Ou então, agora você conversa com eles aí e acaba com isso aqui, porque já está ficando chato. Né? Nenhum dos missionários que aqui tem teve facilidade para aqui estar. Todos nós tivemos que provar para Deus, de forma concreta, verdadeira, que o amor que nós temos por Ele é maior do que qualquer outro amor humano. Esta é uma das características de um bom soldado de Cristo. Mas Jean, será que eu tenho? Você tem, porque Deus falou que você tem. Uma das características do soldado de Cristo é a coragem. Porque de fato, meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa: coragem, eu vou dizer, não é ausência de medo. Porque se fosse ausência de medo, muitos de nós não estariam aqui. Eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de mamãe xingar, eu tenho medo de papai xingar, mas mesmo diante do medo, eu vou. Esse é o verdadeiro corajoso. O medo não é capaz de parar um homem ou mulher corajosa. As interrogações não são capazes de parar um homem ou mulher de Deus corajoso. Porque na coragem também existe a disponibilidade. Eu estou disponível. Eu estou disponível. Olha, uma coisa que eu digo para vocês aqui, e que talvez vai soar de forma um pouco estranha, mas é verdade. Eu admiro quando uma pessoa que trabalha numa vida civil normal, quando a gente chama ela, porque Deus inspirou para chamar, e ela diz assim: não, eu não posso ir porque eu trabalho. Mas meu filho, quem mandou te chamar sabe que você trabalha. Minha filha, quem mandou te chamar sabe que você trabalha. Então, se a pessoa que te mandou te chamar para cumprir uma missão para ela, mandou te chamar mesmo sabendo que você trabalha, o que ela quer que você faça? Quer que você prove para ela a capacidade da coragem que você tem de um bom soldado, de abandonar uma vida civil para exercer de fato um ministério de vida militar. Por isso que ninguém quer ser cristão, meus irmãos. Por isso que os cristãos que tem são cristãos meia boca. Porque na hora do pega para capar, todo mundo vai arrumar uma desculpa que não pode por causa disso ou daquilo. Ninguém adquiriu de fato essa capacidade espiritual transcendente de entender que o Deus que te chama, aquele que te alistou, é capaz de suprir todas as suas necessidades, até mesmo o prejuízo que você vai levar pelo dia de serviço perdido. Ô, glória! Não, como eu dizia para um grupo de pessoas que eu conversava aqui mais tarde, falava: olha, o problema maior é que nós temos uma vida espiritual pela metade. Nós não temos uma mente impregnada em Cristo. Nós não temos um coração impregnado em Cristo. As coisas acontecem à nossa volta. Nós não temos a capacidade de entender o que Deus está fazendo naquele meio. Nós não temos a capacidade de escutar Deus dirigindo. Nós não temos a capacidade de escutar Deus na academia. Nós não temos a capacidade de escutar Deus fazendo um lazer. Nós não temos a capacidade de escutar Deus quando a gente entra no supermercado. E mesmo quando a gente escuta, a gente acha que é loucura. Porque nós somos homens mundanos. Nós somos mulheres mundanas ainda. Nós somos mulheres mundanas? Não, vocês são mulheres mundanas. Eu não sou mulher mundana. Sou um homem mundano.
Quando a gente foi fazer a compra do cordeiro agora para esse evento, a gente sempre faz, assim, todo supermercado que a gente vai, eles devem pensar assim, esse povo aqui é o povo mais maluco que tem. Porque assim, quase todo dia nós estamos no supermercado. Eles devem pensar assim, será por que eles não fazem a compra do mês inteiro? Não, porque nós compramos o dinheiro que aparece no dia. Então tem jeito lá no dia e tá lá. Aí não, sempre a gente vai no cordeiro. Que tem o deles. Aí foi eu e ela lá agora, assim, conversamos com a lista, ela com um carro e eu com outro. E eu tava com uma dor de cabeça, assim, sabe quando você tá com uma dor de cabeça e irritado, qualquer coisinha que fala que você fica irritado interiormente, assim, bem irritado. E eu falando assim, ela vai mandar eu ir pra carne de novo, véio. Lá na fila da carne lá. E assim, eu nunca tive problema, eu postei os meninos lá, tudo. Sempre muito legal. E aí, eu fui lá, ela falou, eu fiquei um pouco irritado, pensei até em responder assim, mas depois eu falei, quer? Fui lá, aí a menina me atendeu, muito bom, tá, conversando. E tinha duas moças, uma que estava me atendendo e uma do lado, que estava fazendo outra coisa. E eu disse, ó, eu quero 30 reais de mussarela. E aí ela vai partir a mussarela, pega 1 quilo, eles sempre tem uma disputa, ver quem acerta na mosca, né? Toda vez que eu vou lá, essa disputa, aí eu vou dizer, ó, a outra menina errou por causa de 50 centavos, vamos ver isso aí. Aí a outra, aí tá, cortou, saí, quando eu estou indo em direção aos frios lá na frente lá, a moça que estava perto, uma mais jovem, passou assim pelo balcão. Eu falei, moça, você podia me atender? Eu falei, sim, posso. Se você me pega tantos quilos de carne, aí você me pega. Aí a hora que ela está pegando, ela falou assim, é para festa, é? Assim, quando ela falou é para festa, Deus falou no meu coração, abre o seu celular, abre o cartaz e fala para qual festa que é. E eu não fiz. Olha para você ver, presta atenção no que está acontecendo. Eu estou no supermercado. Eu estou no supermercado que eu sempre vou nele. E a gente sempre faz compra de tempos em tempos, compras grandes para evento desse porte. E nunca ninguém fez esse tipo de pergunta para mim. E de repente uma moça simpática, uma moça nova, pergunta assim, é para festa, é? Ela está me vendo que eu estou com ela, a minha esposa, ela está me vendo de crucifixo, ela está me vendo vestido como uma pessoa cristã. E com certeza era uma alma ansiosa por um convite. Com certeza, talvez ela nem aceitaria vir. Mas em algum dia na vida dela, ela ia lembrar dessa circunstância. Falar assim, olha, naquele dia aquele cara mostrou aquele cartaz para mim. Talvez ela até ia me chamar e falar assim, por que você não vai também? Eu não quis ir. No entanto, com a mentalidade mundana, impregnada de preocupação, impregnada de preocupações mundanas, foi incapaz de obedecer à voz de Deus. E provavelmente esta alma ficou no vácuo. Porque, meus irmãos, um soldado também tem uma característica de prontidão. Ele não pode dar bobeira. Ele tem que ficar esperto da hora que ele acorda até a hora que vai dormir. E se você acorda de madrugada, como muitos aqui acordam, com certeza, quem alistou você, está te acordando de madrugada, é para vigiar. Ô, glória! É para vigiar. Porque jamais uma pessoa que te convocou te chamaria para poder levantar de madrugada para fazer nada. Porque ele sabe o que você tem que fazer. Ele sabe que você tem que levantar no dia cedo. Ele sabe que você tem ocupação. E no entanto ele te acordou de madrugada. Por quê? Porque ele está precisando de um bom soldado para vigiar. Então, o que Deus está querendo falar para nós nessa última pregação, antes da adoração e antes da missa, é verdadeiramente que nós fiquemos atentos a esta convocação. Porque não existe tempo mais para dizer não para Deus, meus irmãos. Não existe tempo para dizer não para Deus mais. Ah, você vai ficar perdendo. Ah, mas eu vou perder meu marido. Ah, mas eu vou perder meus filhos. Ah, mas eu vou perder meu emprego. Ah, mas eu vou perder minha faculdade. Meu irmão, minha irmã, se você disser sim, você vai perder. Se você disser não, você vai perder do mesmo jeito e de uma forma muito mais trágica.
muito mais trágica. Você tem que aceitar viver uma vida plena em Deus. Você tem que aceitar, ao sentar na cadeira para trabalhar, tentar conectar a sua mente com Deus e ter a certeza que todas as pessoas que passarão por sua sala são pessoas que Deus enviou para sentir a presença do Deus vivo que você serve. Glória a Deus. Você não pode, eu e você, nós não temos o direito de permitir que alguém saia da nossa presença sem sentir a presença daquele que nos chamou. Ou nós somos de fato homens e mulheres impregnados de Deus, ou nós não somos. Nós não podemos ser hoje, amanhã e depois não. Nós não podemos ser em casa, no grupo de oração e em outro ambiente, não. Nós precisamos ser. Eu já fiz várias experiências de luz e treva. Você chega no ambiente, daqui a pouco esse ambiente que estava um pouco contaminado, impregnado com máximas mundanas, ele vai se esvaziando, sem você falar nada, sem você maltratar ninguém, porque a palavra de Deus diz que as trevas não se misturam com a luz. Basta você ficar atento e você vai perceber isso no seu dia a dia, vai perceber isso na sua família, vai perceber isso na onde você entra, vai perceber isso nos ambientes sociais que você frequenta. Porque, meu irmão, se o ambiente social que você frequenta for um ambiente contaminado com máximas mundanas e aquele ambiente ficar feliz com a tua presença, meu filho, desconfia. Desconfia, porque você é um bom soldado de Cristo. Você é um bom soldado de Cristo. E uma das características do bom soldado de Cristo é também ligada à coragem, à disponibilidade, à capacidade de renúncia. Todos nós aqui perdemos alguma coisa para estar aqui. Tem gente ainda que falou assim, eu pego uma pouquinho aqui e depois vou para lá, ou venho para cá e depois vai para lá. Estes vão chegar um dia que eles vão ter que decidir. Porque a pior posição, eu sempre falo com as minhas meninas aqui, com os meninos que eu converso aqui na comunidade, a pior posição é quando você ainda não decidiu. Essa posição é a pior de todas, que é a posição do morno, do vomitado. Você precisa decidir. Vai te custar. Vai te custar. Assim como custou para ele. E não é justo que não custe para nós. Porque se custou para ele, custará para nós também. Só que tudo que custou para ele, de forma trágica, terrível, né? Também custará para nós, na mesma proporção que depois ele viveu na sua glória. Nós experimentaremos a sua glória. A palavra de Deus diz, nós experimentaremos a sua glória se experimentarmos do seu sofrimento. Oh, glória! Nós temos que ter disponibilidade para poder estar no serviço do Senhor. Por que você fez isso? Porque eu amo o meu Senhor. Por que você faz isso? Porque eu amo o meu Senhor. Eu achei muito bonito o que Deus me falou hoje à noite. Porque assim, olha, tem 10 anos que eu moro aqui e nunca tinha pensado por essa ótica. A gente estava conversando ali mais cedo e a gente foi falando e as pessoas que estavam conversando, elas foram falando e eu falei assim, era Deus falando comigo, né? Aí eu falei assim, olha para você ver, interessante, aquilo que eu falei da adoração, a gratidão é um ponto de encontro. Quantas pessoas se encontraram aqui para casar? Olha, gente, várias pessoas se encontraram aqui para casar. Não é uma e mais duas, não. Pessoas que não se conheciam, pessoas que nem sequer se olhavam. Elas vieram aqui por algum evento, começaram a olhar um para o outro, até mesmo nem olhar, e de repente descobriram, aqui é o ponto de encontro, porque o ponto de encontro é aonde Cristo é o centro. Então a gratidão é este ponto de encontro, não só de pessoas que querem casar, que querem ser sacerdotes, que querem ser celibatários, mas é um ponto de encontro com aquele que é o centro de todas as vocações, como o padre falou.
Eu achei muito bonito o que Deus falou comigo essa semana. Porque Deus falou comigo assim: olha, Jean, a gratidão é um bolo, né? E todos os membros são o bolo, mas os 2 seminaristas é a cereja do bolo. Eu falei: caramba, velho. Meus 2 seminaristas são a cereja do bolo. Eu tenho que cuidar deles. Porque assim, o bolo fica muito mais bonito com essa cereja. Mas se não tiver bolo, para que cereja? Se não tiver bolo, para que cereja? A cereja não serve de nada. A cereja, ela só ganha valor se ela estiver em cima do bolo. Aleluia! Eu chamei os meninos, chamei Marcos, chamei Danilo, falei com eles: olha, vocês são a cereja deste bolo de Deus. Vocês vão ser sacerdotes. E nós precisamos cuidar de vocês. Eu até disse para os meninos essa semana também a mesma coisa. Olha, nós temos que ter uma visão transcendente. Nós que temos contato direto com o sacerdote. A igreja, ela não erra quando ela diz que todo sacerdote é a presença de Cristo. É em persona Christi. Como que nós estamos recebendo? Como que nós estamos cuidando? Como que nós estamos vendo? Constantino, numa conversa, né, com uma pessoa da época, ele disse assim: se eu pudesse, quando eu visse um padre errar, eu tiraria o meu manto e cobriria para que ninguém percebesse o pecado que ele cometeu. Meus irmãos, eu quero exortar todos nós, inclusive eu também, a termos uma vida 100% espiritual. A não deixar brecha para o demônio sugerir coisas mundanas. Nós, de fato, estamos nos finais dos finais. O tempo que está chegando no Brasil é um tempo difícil. Vai ser um tempo de prova, vai ser um tempo de angústia, vai ser um tempo de sofrimento, vai ser um tempo assim muito difícil, mas também vai ser um tempo aonde os bons soldados de Cristo vão ter a oportunidade de verdadeiramente praticar estas características de um bom soldado que Deus falou que a gente tem. Porque além da coragem, além do despojamento que um bom soldado precisa ter, o bom soldado precisa ter resistência. E olha como que você está aí, depois de uma noite, depois de uma madrugada. Você foi se obrigando, vai se obrigando, a resistência vai se obrigando. Eu preciso chegar. Talvez nem sabe por quê, talvez nem entende por quê, mas eu preciso chegar. Porque o bom soldado tem essa característica, a resistência, que está ligada também à resistência do sofrimento, à resistência da humilhação, que não vai abandonar a igreja de Cristo por qualquer coisa. Que não vai, eu estou muito decepcionado, vou sair da igreja. Não, o bom soldado de Cristo é capaz de suportar, é aquela pessoa que tem resistência. Por isso você foi escolhido, porque dentro de você, em algum lugar, Deus sabe que você tem essa capacidade de resistir. Nós não podemos arredar o pé, meus irmãos, nós devemos nos unir, nós devemos estreitar laços, porque nós somos um povo que estamos verdadeiramente a passos largos em direção à eternidade. Eu creio plenamente que até as pessoas menos entendidas que estão aqui, a alma anseia pela eternidade. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós anseamos pela eternidade. Mesmo que você não tenha tanto conhecimento espiritual, mesmo que você talvez inventou um motivo para vir para cá, mas essa invenção humana é um desejo da alma que suplica, que quer, que deseja a eternidade. Se todos nós temos verdadeiramente um desejo sincero na alma da eternidade, o
o mínimo que nós podemos fazer é estreitar laço, trocar experiência, para que nós possamos juntos vencer toda ação maligna que está sobre o mundo. Amém. O Senhor falava comigo essa semana: Jean, quem divide é o diabo. Quem divide é o diabo. Eu nunca me preocupei. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Quem me conhece sabe. Eu nunca me preocupei com concorrência. Eu nunca me preocupei com concorrência. A minha preocupação se é ou não uma inspiração de Deus. Porque uma coisa é eu estar aqui na virada radical, eu realizar essa virada radical porque Deus quer que ela tenha. Outra coisa é eu criar uma virada radical porque eu preciso segurar as pessoas para não ir naquele lugar. Vou contar um caso. O ano passado, o pessoal de André Maria veio aqui, Geraldo está Imaculado, teve Itaio Pires também, passou por lá. Não sei se Itaio Pires, mas foi Itaio Pires também. Foi. E aí era o glorioso encontro. Assim, foi um investimento que nós fizemos, veio 16 pessoas, parece, e eles ficaram uma semana aqui na região. Isso tudo tem um custo, gente. Você imagina se alimentar 15 pessoas e ter que ainda arcar com a despesa de gasolina e de alimentação desse povo na estrada. Então, quem vem aqui desse jeito é porque são meus amigos mesmo. Porque às vezes até vai no prejuízo. E aí nós fizemos esse glorioso encontro. Não deu muita gente, deu um pinguinho de gato pingado. É sempre mês de junho, glorioso encontro é um encontro para quem quer arrumar namorado. Né? E aí, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Então, quem não acredita, perde. Quem acredita, tem a chance de achar. E aí, como estava dando assim, tudo muito errado, assim, em questão de movimento, porque a gente fica sempre pensando em movimento, eu fiquei com essa ideia assim: olha, eu vou encerrar com esses encontros aqui, porque também é sempre as mesmas pessoas que vêm, aquela coisa, e a gente se desgasta por um povo que não quer nada. É melhor eu cuidar da fazenda de recuperação, montar meu projeto de uma escola que a gente quer montar, e fazer outras atividades e deixar encontro. Quem quiser vai na Canção Nova, faz encontro nas paróquias, na cidade, e a gente participa. É melhor, muito melhor. Muito menos custo, pelo contrário, eu acho que você estaria até ganhando. E aí eu comecei a pensar, durante o evento, eu comecei a pensar isso, né? E aí, por coincidência, por providência, André fala assim, me chamou ali debaixo do pé de mangalão e falou assim: Jean, dá um conselho para você. Esse tipo de evento não compensa. Porque você tem um gasto muito grande, um desgaste emocional, um desgaste financeiro, e aí dá nada assim. Só que a hora que ele falou aquilo lá, a hora que ele falou aquilo comigo debaixo do pé de manga, eu disse para Deus no meu coração assim, eu falei: Senhor, eu vou fazer o seguinte: se ninguém, não tinha ninguém aqui, gente, se não tiver ninguém para dar um testemunho aqui no final, é a última vez que eu faço esse evento. Assim, gente, é impossível com aquele pique de gato pingado. A maioria, todo mundo com namorados, casados, e aí os solteiros ali, tudo, sem querer nada, ninguém com ninguém. E aí, a hora que acaba o negócio ali, tal, aí uma pessoa pega o microfone e fala assim: não, eu quero dar um testemunho, que nós estamos começando a namorar hoje. Ai, meu Deus, lascou, porque eu estava tão feliz que não ia precisar ter esse negócio mais. Porque o glorioso encontro foi um encontro que Deus falou no meu coração que era para fazer. E para fazer o primeiro glorioso encontro, eu perdi sono. Sabe por que eu perdi sono? Porque eu falei assim: meu Deus, eu vou fazer um evento só para arrumar namorado para os outros. E se esse povo fundar desse mato e ficar fazendo coisa errada, vai virar putaria aqui essa comunidade. O povo vai agarrar um com o outro e fundar para dentro do mato e engravidar, e falou que foi engravidou aqui e tal. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Aí eu chamei o padre Edson. Perguntei o padre, falei assim: ô padre, é o seguinte, eu estou com inspiração, não sei se é de Deus ou é do demônio. O senhor podia me ajudar?
que é, gente? Eu falei assim, é porque eu estou com inspiração de realizar o glorioso encontro, que é o tema de um livro, só para arrumar namorado. Os católicos, assim, a mulher solteira, o cara solteiro, que não se encontra, um está numa cidade, outro está na outra, um está não sei o quê, não sei o quê. E ele falou assim, Jean, é de Deus, pode fazer que eu vou celebrar. E no primeiro glorioso encontro, nós tivemos um lindo testemunho. Né? No outro ano, nós tivemos 2 convites de casamento de pessoas que se encontraram aqui no primeiro glorioso encontro. De pessoas que queriam casar e não conseguiam, estava casando, e de outro casal que se conheceu aqui e de que um ano já estava casando. Porque, meus irmãos, porque quando está dentro de um projeto de Deus, não existe empecilho humano. Meus irmãos, quando está dentro de um projeto de Deus, não existe barreira humana. Não adianta você querer fugir do projeto que é estabelecido por Deus, mesmo que as pessoas queiram te sabotar. Presta atenção, mesmo que as pessoas queiram te sabotar. Eu tenho pena de quem quer sabotar um projeto de Deus. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que se levantaram para sabotar o projeto de Deus, elas se sucumbiram. Elas se sucumbiram, meus irmãos. Se você é um soldado de Cristo, se você é um homem ou mulher alistado no exército do Senhor, eu tenho dó de quem se levantar para te sabotar. Talvez alguém vai tentar te sabotar, não vai, não precisa, não vale a pena, e vai começar a querer te sabotar. Sabe por quê? Porque ele vê em você potencial, ele vê em você a coragem que ele deveria ter e não tem, ele vê em você a capacidade que você tem de despojar e ser testemunho de Jesus Cristo autêntico, e isso faz a mente dele, a consciência dele pesar. Todas as pessoas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Todas as pessoas que um dia falaram com você que você não é capaz de alguma coisa, é porque elas tentaram e não conseguiram e tem medo de dar certo com você. Teve um dia com uma certa pessoa falou assim, eu falei assim, ó, uma certa pessoa veio aqui, sentou lá na minha de casa, e eu falei assim, olha, conversa vai, conversa vem, então eu falei assim, olha, o pessoal me chamou para candidatar a prefeito de Rio Pardo. Comentei com o cara, né? Fazer uma reunião, uns caras aí, me chamou, aí foi até eu e Max lá na reunião, os caras levantaram a proposta se eu queria ser o prefeito de Rio Pardo e tal. E eu falei com eles na moral, né? Eu falei com eles, joguei limpo lá, eu sou missionário. Se estiver dentro de um projeto de Deus para a minha vida, ser político um dia, eu não tenho nenhum receio, desde que Deus fale ao meu coração. Não tenho assim, eu não tenho muito assim, respeito humano com isso. Não vai, não vai. Nessa hora eu não escuto ninguém. Se Deus falar comigo, eu sou um burro que coloca uma viseira e vai. Foi por isso que esse projeto aqui deu certo. Porque de 10 pessoas, 9 falaram que não ia dar. Eu falei assim, se Deus falou que vai dar, vai dar. E aí, quando eu comentei com uma pessoa assim, até bem formada, né? E bem influente. Quando eu comentei com a pessoa assim que, né? E tal, ele pegou e falou assim, ô rapaz, vou dar um conselho. Não mexe com isso não. Não mexe com isso não. Eu falei, eu pensei assim dentro do meu coração, né? Eu falei assim, esse cara tá com medo de eu ser um concorrente dele. Toda vez que alguém falar para você, não mexe com isso não, você pode ter certeza que ele está pensando em fazer a mesma coisa que você está falando. E você é um concorrente forte, ele precisa te tirar de cabeça. A mesma coisa que aconteceu, meus irmãos. Eu disse aqui no encontro e vou repetir. A mesma coisa que aconteceu. Eu fiz uma reflexão. Não, foi no retiro geral nosso aqui. Eu fiz uma reflexão com os missionários. Pessoal, quem foi, ainda comentei com os meninos,
Quem foi que falou pela primeira vez dentro da igreja que nós cristãos não podíamos mexer com política? Eu tentei buscar na memória assim, uma pessoa assim, né, um bispo, um papa, alguém assim, né, liderança da igreja, um cardeal, um doutor da igreja, que tivesse falado assim, cristão não pode envolver com política. Mas nós fomos criados na igreja escutando isso. Da onde que isso saiu? Isso saiu da boca do diabo. Porque a pessoa que falou isso foram aqueles que usaram a igreja para contaminar, embora ela está contaminada hoje. E nós acreditamos. Nós fomos enganados durante muito tempo. Graças a Deus, Deus na sua infinita bondade e misericórdia, sempre vai vir em socorro da ignorância do povo. E eu sempre, duas coisas que eu sempre falei aqui na comunidade, desde quando fundou ela. Quem precisar do meu apoio, apesar de não ser uma grande coisa, quem precisar do meu apoio para ser político, pode contar comigo. Ô, glória! E quem quiser apoio para fundar uma escola, pode contar comigo. É duas coisas. São duas coisas que podem mudar a humanidade. A política e a educação. E nós precisamos nos armar com essas duas ferramentas. Se vai dar certo, se vai dar errado, isso não depende só de Deus, porque o ser humano ele pode se corromper no meio do caminho. Agora, que nós estamos sendo convocados para poder servir a Cristo de uma forma obrigatória, isso eu não tenho dúvida. Nós não estamos no tempo de dizer não para Deus. Olha, o que Deus fala ao meu coração é que muita coisa ainda não aconteceu na sua vida porque você vive dizendo não para Deus. Começa a fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu tenho medo de fazer a vontade de Deus e as pessoas me chamar de maluco. Eu tenho medo de fazer a vontade de Deus e perder a amizade. Eu tenho medo de fazer a vontade de Deus e as pessoas me cancelarem na rede social. Eu tenho medo de fazer a vontade de Deus e a minha família não me chamar mais para nada. Deixa eu dizer uma coisa, tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Agora, o consolo que Deus te dará não se compara com aquilo que você vai perder. O consolo que Deus dá para uma alma que vai dizendo sim para Ele, sim para Ele, sim para Ele, sim para Ele. Olha, meus irmãos, sim para Ele. O consolo que Deus dá para o nosso coração e para a nossa alma, na certeza de... Eu gosto muito da palavra de Hebreus. Mesmo, né? O mundo não nos suportou, o mundo não nos aceitou. Eu sempre tenho a impressão que quando a gente entra na rua, se o mundo pudesse cuspir na nossa cara, ele cuspia de nojo que ele tem na gente. Porque nós somos as testemunhas que servir Jesus Cristo vale a pena. Nós somos as pessoas vivas que andam pelas ruas das cidades que nós moramos, que frequentam os supermercados, que frequentam os ambientes sociais. E quando o mundo, as pessoas mundanas nos veem, elas entram em crise. Sabia disso? São por isso que elas nos odeiam. Elas entram em crise. Por que elas entram em crise? Porque a alma daquelas pessoas, elas conhecem plenamente o caminho da eternidade. E aí, quando elas enxergam alguém que está no caminho da eternidade, a pessoa entra em crise. A alma que estava presa na escuridão, a alma que estava presa no desânimo, a alma que estava presa, sucumbida com medo, quando ela vê uma alma caminhando para a eternidade, ela fala assim: eu também quero. E a pessoa começa a te odiar, começa a te xingar, começa a não querer mais você perto dela, porque você virou um peso para a consciência dela. Porque você de fato é aquele homem e aquela mulher que assumiu Cristo como centro da sua vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês para a gente poder rezar.
Olha, escuta essa pessoa. O que ouvistes de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite-o às pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Então eu quero que vocês transmitam a outros o que eu vou dizer agora. Não existe no mundo, material e imaterial, uma opção melhor do que servir Jesus Cristo. Amém. Eu estou falando para vocês uma coisa. Quando Deus fala, olha aqui para você ver uma coisa. Eu estava na adoração hoje de manhã cedo, 8 horas, ontem de manhã cedo. Olha o que Deus falou. O Senhor viu e pareceu-lhe mal a seus olhos que não houvesse o direito. Ele viu que não havia ninguém e espantou-se de que ninguém interviesse. Presta atenção, pessoal. Nós estávamos na adoração. Eu abri a Bíblia, Deus falou assim, o Senhor viu e pareceu-lhe mal a seus olhos que não houvesse o direito. Ele viu que não havia ninguém. Espantou-se de que ninguém interviesse. Então, seu próprio braço o salvou. Sua própria justiça o confirmou. Revestiu-se da justiça qual couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. Olha aqui no versículo 28. E esta será a minha aliança com eles, diz o Senhor. Olha qual é a aliança que o Senhor quer fazer conosco. Esta será a aliança que o Senhor quer fazer conosco. O meu Espírito, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e minhas palavras que eu pus em tua boca, da tua boca jamais se afastará. Ô, glória! Vou repetir Glória! para você ver. O meu Espírito que está sobre ti, eu vim aqui, estava ouvindo, trabalhando e ouvindo. Nós somos a geração do Espírito, uma geração da renovação carismática católica, do socorro de Deus para a igreja. O Papa Bento e o Papa João Paulo II, eles sempre acreditaram, na corrente de graça como um socorro de Deus para a igreja. E aí eu digo para você, o profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, está dizendo assim, eis o que diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti quem? Sobre a geração carismática, sobre a geração que ora em línguas, sobre a geração que profetiza, sobre a geração que tem dom de cura, sobre a geração que tem dom de libertação, sobre a geração que tem dom de serviço, sobre a geração que quer morrer por causa do nome do Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e minhas palavras que eu pus em tua boca, da tua boca jamais se afastará. Aleluia! Pode aplaudir, aplaudir. Porque as coisas de Deus é assim, quando você pensa que está bom, aí melhora. Olha o resto. Vou terminar de ler o resto. O meu Espírito que está sobre ti e minhas palavras que eu pus em tua boca, da tua boca jamais se afastará, nem da tua boca, nem da boca da tua descendência, e nem da boca da descendência da tua descendência. Aleluia! Então não é só da minha boca. A palavra de Deus não se afastará da boca do meu filho. A palavra de Deus não se afastará da boca do meu neto. A palavra de Deus não se afastará da boca do meu bisneto. Sabe por quê? Porque nós somos uma geração que foi separada por Deus para marcar uma história na vida espiritual de um povo que está pervertido. Nós somos, irmãos,
as testemunhas que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você séria. Nós não podemos mais ficar como homens e mulheres acuados num canto, com medo de perder a própria imagem. Olha aqui. Nós não podemos ficar com medo de perder a nossa própria imagem. Nós não podemos ficar mais com medo de ser cancelado dentro da igreja. Nós não podemos mais ficar com medo, meus irmãos. Nós devemos ir para casa neste ano 2023 na certeza que nós temos todas as características de um bom soldado e que Deus nos dará a ferramenta para treinar todas essas características e servir Ele de forma excelente, de uma forma com excelência, de tal forma que as pessoas não vão duvidar. Talvez a pessoa fale assim: será que esse cara é de Deus mesmo? Tem hora que eu vejo umas mulheres assim: será que essa mulher é de Deus mesmo? Né? Eu já vi essa mulher pregando. Será que esse cara é de Deus mesmo? Eu vi esse cara prega bem, velho, mas será que esse cara é de Deus mesmo, velho? Por que eu estou pensando isso? Por que a gente pensa isso de alguém? Sabe por quê? Porque existe brecha onde Satanás está trabalhando. Existe brecha onde Satanás está trabalhando. E isso que faz as pessoas duvidar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E é isso que faz as pessoas duvidar que nós somos pessoas consagradas a Deus. E é isso que faz as pessoas duvidar. Porque nós não somos capazes de dizer não ao pecado. Porque nós não somos capazes de dizer sim para Deus. Muito mais do que dizer não ao pecado é dizer sim para Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres de dar não ao pecado e sim para Deus. Não ao pecado e sim para Deus. Porque enquanto nós estivermos nesta aqui, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? Gente, não tem nada a ver. É palavra do inferno. Vambora, vamos. Ah, não vou não. Vamos, moça, vai estar bom, fulano, ciclano, Deltrano que vai estar tocando. Ah, eu não vou não, porque não estou me sentindo bem e ir para lá. Vamos, não tem nada a ver não. É o demônio que está falando com você. Pode ter certeza. Se for sua mãe, se for seu pai, se for um padre, se for um bispo, se for qualquer pessoa. Se você estiver falando que não quer ir no lugar e a pessoa fala assim, vamos, que não tem nada a ver, é o demônio que está falando com você. Porque a palavra de Deus diz aquilo que Ivanice pregou. Ou é sim ou é não. Ou não tem nada a ver, vem do diabo. É Satanás. Agora você tem a liberdade para escolher. E se você suportou e aguentou até agora, porque de fato você tem todas as características de um bom soldado de Cristo. Ô, glória! Como que vai acontecer? Como que vai acontecer? Eu não sei. Porque Deus tem todas as ferramentas disponíveis para você exercitar essas características que ainda você nem sabia que tinha. Meu Deus, como é que pode? Nem eu sabia que eu tinha tanta coragem. Meu Deus, nem eu sabia que eu tinha tanto despojamento. Meu Deus, nem eu sabia que eu tinha essa capacidade de doar, de disponibilidade. Mas, meu Deus, que impressionante. Depois daquele dia, eu comecei realmente a perceber que eu sou, de fato, um soldado de Cristo. Porque olha para você ver, aquele dia eu fiz isso, aquele outro dia eu fiz aquilo, e eu não percebia o quanto Deus estava me mostrando que eu sou capaz de doar a minha vida por Ele. Então vamos ficar de pé? Eita, Deus. Não vi nada.